Olha, imagina se você é produtor rural e começa a dar mais atenção para aquelas vaquinhas que produzem menos leite e dar menos atenção para aquelas vaquinhas que dão mais leite. Olha, gente, essa fala metafórica aí do governador, que adora contar histórias, né? Tá sempre contando uma historinha, às vezes coloca o governador em maus lençóis. Eu acompanhei na Assembleia Legislativa, no estado aí de Minas Gerais, uma colocação da deputada estadual Lohana, ela que é de Divinópolis, tratando sobre essa fala considerada por muitos políticos preconceituosa, na medida em que o governador estava querendo dizer o seguinte: olha, nós temos o Sudeste e o Sul, que possuem grandes riquezas, grande recurso humano, e nós temos o Nordeste, né? Como se o Nordeste estivesse aí atrapalhando nesse processo de crescimento do nosso país e que deveria ter aí, por que não dizer, aí é fala do canal da educação, um tratamento diferenciado, porque produz pouco, né, gente, em relação a Sul e também Sudeste. Essa fala do governador, muito mal vista aí nas redes sociais, gerou desconforto e muita repercussão, não somente nas redes sociais, mas também nos principais jornais de circulação do nosso país. E especialmente aqui em Minas Gerais também. Nós tivemos o jornal O Tempo, nós tivemos o jornal Estado de Minas, nós tivemos a Rádio Itatiaia, que colocaram essas questões da fala do governador. Mas, gente, nós vamos assistir agora a deputada Lohana, onde ela vai fazer um discurso e ela explicará o que aconteceu, essa fala desse governador, né, o que está acontecendo, e ela vai explicar tudo para vocês. Nós que somos da educação, a gente podia aí também fazer um paralelo e mostrar para vocês uma nota. Eu pensei bem em tratar dessa matéria, porque o Nordeste é exemplo para muita coisa no nosso país. E no tocante à educação, não poderia ser diferente. Uma nota do jornal UOL, atenção pessoal, acompanhe essa matéria comigo. Ela é publicada em fevereiro de 2023, considera o Nordeste líder, atenção pessoal, líder nos índices da educação. E destacou aí no caso 2 estados, Pernambuco e Ceará, pessoal. Esses estados são os que mais aparecem no topo dos indicadores. Isso porque uma série de medidas estão sendo tomadas nesses estados e que hoje trazem impactos muito positivos para a educação. Só para dar um exemplo, Sobral, né, é a cidade que tem o maior IDEB do país. O IDEB de Sobral é de 6,7, no indicador que vai até 10. E o município, ele é referência também no ensino integral. Olha, outro detalhe importante, pessoal, que a gente não pode deixar o Nordeste de lado, né? O Nordeste, ele reúne 97 das 100 melhores escolas dos anos iniciais do Brasil. Eu vou repetir para vocês. Das 100 melhores escolas dos anos iniciais do Brasil, Sobral, né? Não vou dizer Sobral não, no caso aí Nordeste, né? O Nordeste, ele tem 97 das melhores escolas dessas 100 aí, pessoal. Realmente é algo a destacar, algo realmente que chama atenção e é curioso, né? Porque essas políticas adotadas no Nordeste estão sendo copiadas aí no Brasil inteiro, inclusive no Sudeste e também aqui no nossa querida Minas Gerais. O canal de educação de Minas Gerais está tratando essa matéria para vocês. E também copiado no Sul, né? Porque nós temos aí o Sudeste e também o Sul, que não tem nada com isso, porque a fala foi do governador, foi uma fala pessoal dele, uma visão pessoal, política do governador, e tem se destacado aí por essas falas. E essas metáforas aí utilizando a vaquinha tem sido muito comum, né, pessoal? E agora parece que isso repercutiu muito mal aí, mais uma vez, para o governador. Então o que eu estou querendo dizer é que, apesar do Nordeste, né, ter sido colocado de lado aí pelo governador, pelo menos é o que estão dizendo aí nas mídias, o estado de Minas Gerais tem copiado o Nordeste em muitos aspectos, inclusive no que diz respeito ao artigo 211 da Constituição Federal, quando trata lá, por exemplo, sobre o regime de colaboração, que está sendo, de uma maneira muito diferente, para não falar outra palavra, né, está sendo aí utilizado para municipalizar as escolas, entregar completamente para as prefeituras. Bom, mas enfim, gente, com todo o respeito que eu tenho ao estado de Minas Gerais, ao governador do estado, essas falas estão repercutindo e nós vamos assistir a deputada Lohana agora, trazendo aqui um paralelo do que foi dito de uma maneira tão, vamos dizer assim, infeliz, situações como essa, né, que causaram espanto aí de muita gente, inclusive gente da situação, gente que apoia o próprio governo, pessoal. Tanto é verdade que o único governador do Sul se prontificou a dizer, enquanto os outros permaneceram calados. É claro que o partido também deveria falar alguma coisa, pontuou, né? O governador depois se justificou, mas o estrago já estava feito. E para continuar aquela história aí que eu estava explicando para vocês das 100 escolas do Brasil nos anos iniciais, 97 no Nordeste, é preciso deixar claro também que dessas 97, 87 ficam aonde, pessoal? No Ceará, né? As demais, elas ficam em Alagoas e
Pernambuco. Então, em relação à educação, a gente tem que realmente mirar os nossos olhos para o Nordeste e ver que alguma coisa está sendo feita lá e que muitos estados, inclusive Minas Gerais, têm copiado esses modelos educacionais. Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? É só colocar nos comentários e a gente vai discutindo aqui. Eu vou deixar vocês agora com um vídeo da nossa deputada, querida deputada Lohana, que vai fazer aí as apresentações, né? Vai fazer as colocações, também de cunho pessoal, né? E ela vai dar também destaque a uma outra fala do governador. Essa, de certa forma, eu tenho que concordar um pouco com o governador, porque tem muito deputado aí que adora fazer foto. Olha, Lohana, nesse caso, eu não posso dizer que são todos deputados, não. E na prática a gente não tem projeto nenhum. Tenho acompanhado tudo o que acontece na Assembleia Legislativa e muito especialmente as situações referentes aí à questão da educação. E a gente vê que a gente tem muito marqueteiro aí também, tá? Então vamos deixar claro aí, com todo o respeito que eu tenho à LMG e também aos deputados. E não estou citando nome, tá, pessoal? Poderia até dizer, mas não vou citar nomes aqui não. Mas é verdade, tanto é que nós tivemos aí reajuste dos deputados, né, onde uma grande maioria votou a favor desse reajuste. Nós tivemos alguns sensatos lá que votaram contra. Nós tivemos o reajuste do, vamos dizer assim, né, do governador de 300, quase 300%, com secretários, vice-governador, e nós tivemos aí uma grande maioria também que votou, nadou nessa onda. É estranho, né, não votar o próprio reajuste e também não aprovar o reajuste do governador mais à frente. Então vamos ser francos, vamos ser honestos. E teve muita gente que pegou carona nessa onda aí do reajuste de 12,84%, quando na verdade o piso da educação deveria ser pago, que por si só já seria baixo, né? Que receber 4.420,55 para trabalhar em rede escolar, ministrando aulas como os professores têm ministrado, com essa equipe aí também não é brincadeira não. Nós entendemos o esforço do governo de Minas, mas a gente sabe que estamos longe ainda de chegar no piso da educação. Mas segue aí, vamos acompanhar agora o vídeo, né, da deputada Lohana fazendo as suas considerações sobre a fala do governador Romeu Zema. Na tela para você. É muito triste ter que seguir a fala do Dr. Jean e subir nessa tribuna, não para falar, presidente, sobre as pautas positivas que a gente poderia discutir, que a gente poderia estar pensando para o segundo semestre de trabalho aqui na Assembleia, sobre as nossas fiscalizações, sobre as viagens e todos os cantos de Minas Gerais que nós rodamos ao longo das 2 semanas de recesso parlamentar. Não. Não é sobre nada disso que a gente precisa falar hoje. É sobre assuntos muito delicados, assuntos que envolvem ou podem envolver até o suposto cometimento de crime por parte do governador Romeu Zema. Como o meu colega, líder da minoria, falou aqui, o Dr. Jean, a gente assistiu estarrecido às falas do governador sobre a criação do consórcio Sul e Sudeste contra o consórcio Norte-Nordeste. É aterrorizante assistir um governador de estado falar com tanta tranquilidade sobre esse tipo de assunto. É mais aterrorizante ainda quando a gente percebe que não foi um ato falho, presidente, não foi algo que ele disse sem querer. Todo mundo está sujeito ao erro. Alguns erros são maiores e mais difíceis de serem desculpados do que outros, isso é verdade. Mas todo mundo está sujeito ao erro. Não foi algo que ele falou uma vez e deixou passar. É algo que ele diz reiteradas vezes. Quando o governador Romeu Zema trata como vaca que produz menos os estados do Nordeste e que, por isso, deve ter menos acesso a recurso, deve ter menos suporte dentro do Pacto Federativo, ele deixa de forma muito clara o desprezo que ele sente pelo Norte e pelo Nordeste do país. É importante dizer que, como eu falei, é a segunda vez que ele diz isso. No encontro que houve entre governadores, ele falou no início do ano que se tem estados que podem contribuir para o país dar certo, são os 7 estados do Sul e do Sudeste. São estados onde, diferente da grande maioria do Brasil, há uma proporção maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Isso tudo mostra, gente, que o governador Romeu Zema, ou ele ignora, desconhece, e aí a gente parte do princípio de que ele falou de boa fé, apesar de falar um absurdo, ou ele age de muita má fé, com preconceito e com xenofobia, contra companheiros brasileiros, contra pessoas que estão dentro do mesmo pacto federativo, que constroem juntas, com o suor do seu trabalho, o mesmo Brasil. Então, quando o governador fala esse tipo de coisa, a gente pode esticar a corda, presidente, e a gente pode pensar até em consequências legais para a fala de um governador que não tem noção que atentar contra a unidade do país é um crime previsto na Constituição. Falar em separatismo de qualquer forma nesse país é crime. Falar de deixar um ente federativo de lado, enquanto você está cuidando da vaca que dá mais leite, que produz mais, que é o que ele falou, é crime. Mas essa entrevista é maravilhosa. Essa entrevista é pedagógica. E a gente tem aqui colegas da base do governo, colegas que eu gosto muito, colegas com quem eu me relaciono muito bem. E é a vocês que eu deixo essa pergunta. Vocês não se sentiram desrespeitados quando o governador diz que vocês não estão preocupados com bons resultados ou bons projetos, mas sim com tirar foto, tomar cafezinho e ter protagonismo? Isso é muito sério, gente.
É muito sério que o governador diga que os cerca de 45, 47 deputados que estão na sua base, base fiel, base que acompanha, base que compra desgaste por ele, não estão preocupados com bons resultados ou bons projetos para Minas Gerais. Estão preocupados com o protagonismo. Eu gostaria de perguntar para os colegas aqui da base se vocês se sentem representados por essa fala. Se vocês sentem que vocês e os colegas companheiros de bloco não estão preocupados com bons projetos e bons resultados, mas apenas com café, visita, foto do lado do governador e protagonismo. Parece, minha amiga Lude, que o deputado pensa que ele só está preocupado com... que o governador pensa que o deputado só está preocupado com perfumaria, com mesquinharia, com coisa pequena do dia a dia, como é uma foto do lado do governador. Parece, Zé Laviola, que o governador pensa que vocês são influenciadores ou que vocês são pessoas que estão preocupadas em bombar nas redes com uma foto do lado dele. E não que vocês estão preocupados em levar investimento, melhorias na CEMIG, melhorias na Copasa, recapeamento de estradas. E eu acredito que vocês estão preocupados com esses bons resultados. Vejo aqui todos os dias os colegas da base, doutor Wilson, colegas da base preocupados com bons resultados, preocupados com a entrega do melhor para o mineiro e para a mineira. Mas será que o governador sabe que vocês estão preocupados com isso? E aí, gente, eu só posso dizer uma coisa. Eu peço, recomendo ao nosso amigo, que agora é secretário de governo, o deputado Gustavo Valadares, que marque muitas entrevistas para o governador. O governador tem que dar muita entrevista. O governador tem que falar bastante. Tem que falar com o secretário de comunicação, com o chefe da Casa Civil, presidente, para marcar entrevista semanal para o governador. Porque ele mesmo mina qualquer perspectiva de candidatura à presidência e de voos mais altos do que esse acidente histórico que trouxe ele a ocupar a cadeira de governador de Minas Gerais. Porque Romeu Zema, como governador de Minas Gerais, é um acidente histórico. Então, quanto mais ele fala, quanto mais ele é ouvido, quanto mais as suas ideias vêm a público e as pessoas conhecem o nível de xenofobia, preconceito, discriminação e ódio que esse homem carrega, mais distante ele fica de ocupar uma cadeira no Palácio do Planalto. Então, eu peço a todos os amigos que ocupam cadeiras na cidade administrativa e no governo, que marquem entrevistas semanais para o governador. Porque tem gente que, quanto mais fala, mais se enrola com a própria língua. Então, é muito bom assistir o governador trazendo a público o que ele realmente pensa. Falando do primeiro assunto que a gente tinha para tratar, eu deixo aqui minha solidariedade aos amigos da base que foram tão desrespeitados pelo governador.